Irmãos, a Bíblia diz assim, Apocalipse 9, a partir do verso de número 13 até o verso de número 21. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, 200 milhões. E ouvi o seu número. Assim, nesta visão, ou seja, algo em torno de 200 milhões aí. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Vamos orar? Deus amado, que passagem bíblica tão desafiadora. Deus amado, tem piedade de nós, em nome de Jesus. O Senhor conhece os nossos corações. Deus amado, a necessidade de que haja temor diante do Senhor, ela emerge, ela grita cada vez mais alto. Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia, não só da igreja evangélica brasileira, mas da igreja do Senhor. Nos livre, meu Deus, do relativismo moral, ético, doutrinário. Tem piedade de nós, meu Deus, que não sejamos um povo preocupado apenas com o aqui e agora, mas que sejamos um povo que tenha consciência de que a vida tem que ser vivida na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, transforma-nos pela Tua palavra, purifica-nos, limpa-nos, santifica-nos, no nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa de fato ser espada do Espírito para a vida de todos nós. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém disse que uma das dificuldades que os Estados Unidos enfrentou um tempo atrás foi porque lançaram a ideia de que as instituições financeiras daquele país estavam sob suspeição. A suspeição, ela é uma ameaça a toda e qualquer instituição, seja local, seja nacional. Colocar as nossas instituições sob suspeição é um risco muito grande. Ninguém de fora de um país quer investir num país onde as instituições não são confiáveis, onde os poderes legislativo, executivo, judiciário não são confiáveis. Isso traz instabilidade, traz medo, traz insegurança, consequentemente não traz investimento. Não trazendo investimento, você tem dificuldade para gerar riqueza, gerar trabalho e coisas dessa natureza. Na vida religiosa, podemos dizer, também não é diferente. Nós temos um caminho. Você pode olhar e dizer, bom, a Bíblia não é, assim, a palavra de Deus.
ela tem alguma coisa da parte de Deus, mas ela não é toda confiável. É uma opção que você tem. Assim como você pode, de repente, dizer médicos formados em determinadas faculdades do país não são confiáveis, eles estão debaixo de uma suspeição. Ou talvez você possa dizer assim, pastores presbiterianos não são confiáveis, eles são suspeitos de forçar as escrituras a dizer o que nelas não estão. É uma opção que você tem. Você pode, de repente, dizer, não existe verdade absoluta. Não existe um fundamento sobre o qual nós devemos construir a nossa vida, a nossa ética, os valores da sociedade. Cada um tem a sua verdade. É um caminho que você também tem. E esse texto que nós lemos, por mais estranho que possa ser essa nossa introdução, mas ele fala um pouco a respeito disso. Ele fala sobre o engano. Ele fala sobre estratégias, sobre ações que acontecem no mundo, que tem como objetivo desviarem as pessoas da verdade. Eu não sei se você já se deu conta, mas existem forças espirituais do mal, poderes infernais, que querem impedir de que você chegue ao conhecimento da verdade. Existem forças espirituais do mal que não quer que você conheça a verdade, que não quer que você seja liberto, que você seja transformado, que a sua mente e coração sejam iluminados e você possa ter discernimento, sobriedade, capacidade não só cognitiva, mas discernimento espiritual, de avaliar as coisas, de julgar as coisas, de discerni-las. Existe uma ação maligna que quer que você seja conformado com o seu status quo. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou viver assim, e completa do jeito que você quiser. E esse texto, ele tem um pouco a respeito disso para nos ensinar. Eu quero falar sobre o juízo de Deus que revela o pecado, mas que não produz arrependimento. O juízo de Deus que revela o pecado, mas esse juízo ele não produz arrependimento. Nós estamos dando sequência aos ais, conforme aconteceu lá no verso de número 13, não é? Onde nós temos uma pausa entre a quarta e a quinta trombeta, e nós temos aí 3 ais sucessivos que vai dizer o seguinte: o que está ruim vai piorar. Deus vai aumentar um pouquinho mais as coisas. E aqui então, nós temos nesta sexta trombeta algo interessante. Ela vai falar sobre seres espirituais malignos, que nós podemos classificá-los ou chamá-los de demônios. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que esses demônios, eles são agentes de Deus para agir na vida daqueles que não creem. Demônios que vão ser instrumentos de Deus para punir incrédulos endurecidos em seus pecados. Mas o texto também vai falar que esses demônios, eles agem no mundo como agentes de Deus. É curioso isso. Mas Deus já fez isso várias vezes, fez isso com a própria Babilônia. Então aqui nós temos algumas vozes muito interessantes a respeito do que o Senhor quer ensinar à sua igreja, naquele contexto de oposição, de perseguição, né? Um povo que estava realmente sendo tentado a abrir mão das suas convicções de fé, e aqui ore assim no seu coração, dizendo: Senhor, se eu sou sincero, mas se eu estou errado, me mostra a verdade. Irmãos, a gente tem que ter humildade para orar assim. Eu quero conhecer a verdade. Me mostra a verdade. No livro, não sei se é o livro Evidências que Exigem um Veredito, ou no livro Mais que um Carpinteiro, eu estou na dúvida agora, mas fala a respeito de um homem cuja mulher se converteu e ele ficou doido, de raiva. Ele diz: não é possível que você caiu nesse golpe. Eu não acredito. E ele, americano, fazendo advocacia, e diz: pois bem, eu vou provar para você que esse seu Deus não existe, que isso é tudo invenção, que isso é mentira, isso é falácia.
E ele fez isso, irmãos. Ele trancou o seu curso de Direito nos Estados Unidos e viajou o mundo. Acho que ele tinha condições para isso, né? Viajou o mundo, visitando as melhores universidades e bibliotecas e levantou as informações mais profundas a respeito do cristianismo. Mas ele foi se deparando com um negócio que foi meio que mexendo com ele, porque quanto mais ele estudava, mais evidências ele tinha de que aquele negócio não podia ser uma invenção humana. Quanto mais ele pesquisava, quanto mais ele lia, mais conhecimento ele obtinha e mais constrangido ele estava, porque ele não conseguia refutar os argumentos da sua esposa. Ele diz: meu Deus, não é possível que ela está certa. Não acredito. Até que de fato ele se deu por vencido. E ele escreve um livro falando a respeito disso. Se não é mais do que um carpinteiro, é Evidências que Exigem um Veredito. É um dos dois. Nós temos que ter essa humildade de orar: Senhor, se eu estou sendo enganado, se não é a verdade que eu estou seguindo, me mostre. Na tua palavra, eu quero conhecer a verdade, e conhecereis a verdade, e ela liberta, de fato, né? Então vamos ao texto. Temos aqui uma conexão da sétima trombeta com a sétima trombeta com o sexto selo, porque parece que temos aqui dentro desta sequência de fatos as orações dos santos, mas vamos então tentar explorar o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Pensemos nisso então, irmãos. O juízo de Deus que revela o pecado, mas ele não produz arrependimento. Do verso 13 até o verso 16, nós temos aqui um Deus que é soberano, um Deus que vai executar juízo no mundo, mas essa soberania de Deus, a gente pode percebê-la na manifestação desse juízo e como esse juízo vai ser executado. Notem que o texto vai nos dar umas informações interessantes. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro. Voz de quem? Não se sabe. Voz de Cristo? Voz de um anjo? Talvez, ou mais provavelmente. A ideia aqui dessas quatro pontas, e existia um altar no tabernáculo que ele tinha 4 chifres. Era uma caixa, em cada ponta delas você tinha um chifre, formando aí esse par de 2. O número 4, irmãos, ele tem uma representatividade bíblica, não é? Ele dá a ideia de completude nas Escrituras. O número 4. Os 4 cantos, as 4 pontas, existe uma simbologia nisso. Chifres na Escritura são sinônimo de poder. Você tem completude, você tem poder. Sendo assim, o texto já começa a nos informar que temos aqui uma perfeição do poder de Deus, não é? Esse Deus que age no mundo, ele não é apenas um Deus soberano, ele é um Deus perfeito. A perfeição de Deus, ela está aqui na simbologia do ouro do altar. É um altar de ouro. E isso aponta para um aspecto do caráter de Deus, do ser de Deus. Então o texto está nos informando que Deus não é apenas aquele que tem todo o poder, mas Deus é aquele que é perfeito no seu agir, no seu realizar as coisas. Porque nós podemos ter às vezes a sensação de que Deus é poderoso, a gente pode até concordar, mas a gente diz assim: mas eu acho que Deus está sendo injusto comigo. É como se nós estivéssemos dizendo: Deus não acertou nisso. Deus fracassou. Deus errou. Deus falhou. E aqui então o texto está dizendo que, a Bíblia está dizendo que Deus está exercendo a sua autoridade. E como que ele está exercendo essa autoridade? Esse altar que aparece aqui, não é? Vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. É o mesmo que aparece no capítulo 6, verso 10. O que estava debaixo do altar no capítulo 6, verso 10? As almas que estavam clamando. Então parece que aqui, mais uma vez, nós temos a repetição dessa cena onde Deus está agindo ou vai agir no mundo em respostas às orações da sua igreja.
E não é fácil quando você é pequeno, se sente pequeno, num mundo tão complexo como o nosso, a gente pensa, será que realmente Deus vai fazer alguma coisa a nosso favor? Será que de fato Ele vai nos defender? E aqui então, as orações daquela igreja perseguida, sofrida, martirizada, um povo que estava padecendo debaixo de uma opressão tão grande, Deus está dizendo, desanime não, o dia deles vai chegar, não é? Então, mas há outras informações, porque não fala apenas da perfeição de Deus, não fala apenas da soberania de Deus, do poder de Deus, mas o texto vai também nos dar algumas informações curiosas, porque ele vai dizer assim, ele ouve uma voz dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos aqui que estão amarrados, eles são agentes do mal. E eles vão ter um grande exército em seu poder. De modo que a Bíblia vai trabalhar aqui com a simbologia numérica que vai aparecer aí no verso de número 16, quando diz que o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Não é dar a ideia de um número exato, mas para vocês terem ideia, multiplicando isso aqui, nós vamos chegar a 200 milhões de seres espirituais do mal que vão agir no mundo. Então preste atenção no que está sendo pavimentado, no que está sendo construído. Então, no capítulo 14, por exemplo, verso 18, o altar que aparece ali, em Apocalipse 14, 18, ele está diretamente ligado à autoridade que Deus tem em exercer o juízo no mundo. E aqui então nós temos que saiu do altar o anjo que tem autoridade sobre o fogo, que aparece lá em 14, verso 18. Então aqui o que vai acontecer é o juízo de Deus no mundo, mas Deus vai executar parte desse juízo de que maneira? Usando seres espirituais do mal. Pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. Há quem diga que aquele anjo que passou no Egito não era um anjo bom, não. Há quem diga que era um ser espiritual do mal. Anjos, eles estão a serviço de Deus no mundo. Tanto os bons quanto os maus. Então veja, irmãos, vamos seguir aqui, não é? Notem que o texto vai dizer o seguinte, a voz que procede do altar, ela dá uma ordem ao anjo da sexta trombeta para soltar os 4 anjos que se encontram atados. Notem que esses anjos, eles estão atados, amarrados. E eles estão onde? Eles estão junto ao grande rio Eufrates. Aqui é uma linguagem simbólica, porque naquele período da história, os romanos, eles temiam o povo que estava para além do Eufrates, que estava do outro lado do Eufrates. Quem era esse povo? Eram os partos, que eram os persas. Roma, em pouquíssimas vezes ao longo da história, foi conquistada, foi derrotada. Uma no ano 53 a.C. e outra no ano 62 depois de Cristo. Então os romanos tinham medo do povo que estava além desse Eufrates. Mas o povo de Deus tinha esperança de que, da além do Eufrates, viria a intervenção de Deus no mundo. Deus haveria de trazer um livramento, Deus haveria de trazer os povos do norte para lhe proporcionar o livramento. Então, é uma região simbólica, uma região onde tinha-se a ideia de que dali viria gente poderosa, povos poderosos, mas no contexto aqui nós podemos ver forças espirituais do mal concentradas simbolicamente naquela região para operar o juízo de Deus no mundo. Então, temos aqui esta voz angélica, e o fato de estarem atados sugerem aqui que eles foram restringidos contra a sua vontade. Satanás é o pitbull de Deus no mundo. Satanás age até onde Deus permita que ele haja. Por isso que a gente acredita que ele já está acorrentado, ele está limitado no seu poder e no seu campo de ação.
Então nós temos, possivelmente aqui, irmãos, a descrição de demônios, desses seres espirituais do mal, e que vão se reunir nesta região simbólica a fim de realmente fazer e causar danos aos homens na terra. Mas que tipo de dano? O texto fala da morte, mas não dá detalhes como vai ser isso, como isso acontece, né? Na região do Eufrates, era um lugar onde o povo ou os judeus olhavam para ela com expectativa, né, de que dali viriam povos do norte para invadir a Palestina e trazer, consequentemente, a libertação deles. Então havia toda uma esperança, mas possivelmente Apocalipse esteja fazendo referência à passagem de Jeremias 46, você pode conferir depois, tá bom? Há uma conexão muito forte com Jeremias 46. Leia todo o capítulo junto com esse texto de Apocalipse 9 e você vai fazer conexões aí muito preciosas. De modo que o Eufrates aqui ele funciona como um símbolo da ameaça e do juízo que vem sobre a humanidade, evocando aqui uma linguagem profética do Antigo Testamento, e a antiga associação daquele rio com os grandes inimigos de Israel. Então, o Eufrates aqui, ele tem uma simbologia de uma região que concentra pessoas que se opunham a Deus, mas daqui vai surgir povos que vão realmente fazer um estrago no mundo. Então, a soberania de Deus, ela é vista aqui nesses anjos, ou 4 anjos que estão amarrados, mas o texto vai dizer que eles foram soltos, está aí no verso 15, eles foram soltos, os que se achavam. Olha só, então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Então vamos construir o nosso pensamento aqui. Veja, estamos falando da soberania de Deus, da manifestação do seu juízo. Soberania de Deus em acorrentar ou amarrar esses anjos maus. Soberania de Deus em permitir que eles hajam no dia, na hora, no mês e no ano determinado por Deus. Por isso as expressões que aparecem aqui, quando diz para a hora, o dia, o mês e o ano. Ou seja, eles não vão agir na hora que eles quiserem. Eles vão agir no dia, na hora, no mês e no ano em que Deus determinou. Isso mostra a soberania de Deus, o poder de Deus, o domínio de Deus, o controle de Deus, a autoridade de Deus. O mundo não é o mundo do diabo, o mundo pertence a Deus. Satanás está aqui prejudicando esse reino de Deus. Ele é um parasita na ordem da criação. E ele é sim um instrumento de Deus, e Deus vai usar desses seres espirituais do mal para executar parcialmente o seu juízo no mundo. E talvez a gente possa achar que as ações malignas, demoníacas, elas estejam assim em determinadas regiões, em determinados tipos de trabalho que a gente vê, e a gente pode dizer assim, aquilo ali é do maligno. Mas cuidado, talvez você esteja sendo enganado pelo diabo e não sabe. E ele diz assim, você está certo, permaneça, continue, vá em frente. Eles estão todos errados, você certo. Né? Mas então veja, irmãos, essa soberania de Deus, essas informações preparadas para a hora, o dia, o mês e o ano, elas servem para mostrar que esse agir, ou agir desses seres espirituais, ela vai acontecer de acordo com o soberano cronograma de Deus. É o cronograma de Deus. Não tem como a gente fugir disso. Tudo está debaixo de sua autoridade suprema. Nada no programa de Deus é acidental. Não existe isso. Né? Então, o que a gente aprende com isso? Né? Que os demônios, eles são agentes dos juízos de Deus no mundo. Eles estão debaixo da soberania de Deus. Deus ordenou o tempo exato para cada evento. Então, a gente percebe esse
esse controle, essa autoridade, esta soberania de Deus. Agora o texto, ele entra no verso 19, mostrando o poder destrutivo da morte e do engano. Aqui então vai mostrar como que esses seres espirituais do mal vai agir no mundo. E veja que o verso 17 vai dizer assim: assim nesta visão pude ver que os cavalos, e cavalo aqui está associado a poder maligno. Cavalo aqui está associado ao poder do mal, Satanás, tá? Pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Estas imagens, esta simbologia, elas retratam o poder infernal. Enxofre, fogo, são símbolos infernais. São coisas que existem no inferno. É isso que está dizendo aqui. Mas note que o texto continua dizendo assim: a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Leão é símbolo de poder, de força. Ele não é apenas o rei da selva. Cabeça de leão para mostrar o seu poder destrutivo. Então, os demônios são descritos aqui como seres ferozes e seres terríveis. O leão era o animal feroz mais conhecido do antigo mar Mediterrâneo e o mais temido do povo mediterrâneo. Então, a gente pode perceber aqui que há um paralelo entre as descrições da nuvem de gafanhotos demoníacos, está lá no capítulo 9, versos 7 e 10, o anterior a esse, e da cavalaria demoníaca. Lá eram os gafanhotos, aqui são cavalos. Mas vamos nos ater aqui aos símbolos. O verso 17 fala do fogo, fala da fumaça e fala do enxofre que saíam da boca dos cavalos. O que é que está por trás desta simbologia? Veja, irmãos, são ocorrências semelhantes ao que aconteceu na destruição de Sodoma e de Gomorra. O fogo e o enxofre aparecem ali também, retratando ou reconstruindo essa ideia de um juízo de Deus que vai vir. É um juízo estarrecedor, vai causar grandes danos na vida das pessoas, e é o que está sendo descrito aqui. Fogo, fumaça e enxofre, elas são símbolos de destruição vindas da parte de Deus. Coisas semelhantes ao que aconteceu naquela civilização de Sodoma e Gomorra. E esta combinação, fogo, enxofre e fumaça no Antigo Testamento, elas indicam um juízo fatal da parte de Deus. E isso serve, irmãos, para mostrar que esses monstros realmente, eles vêm do fundo do inferno. Vêm do fundo do inferno. E é tão interessante que Lucas 10:19, por exemplo, Jesus deu aos discípulos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, ao passo que na quinta e sexta trombetas, Deus dá aos escorpiões e às serpentes autoridade para ferir os habitantes da terra, disse Osborne. Agora, veja, esses exércitos ou estes cavaleiros são poderes espirituais, são anjos maus, espíritos demoníacos, né? Que lideravam um vasto exército de demônios representados aqui com misturas aterrorizantes de criaturas perigosas. São cavalos que têm cabeça de leão, mas o que é que eles têm no rabo? Serpente. Serpente. Onde que elas aparecem na Bíblia? Serpentes são símbolos do que nas Escrituras? Não só de demônios, não só de Satanás, a antiga serpente, mas está por trás disso, irmãos, o engano. Por isso que o cavalo, aquilo que sai da sua boca, mata as pessoas. Mas a serpente, ela é muito simbólica também nas Escrituras. E talvez a palavra esteja fazendo aqui uma comparação simbólica muito interessante, de que esse dano que vai ser causado no mundo não é apenas a morte, mas talvez a pior tragédia que vai acontecer na vida das pessoas é serem picadas pelo veneno da serpente que vai levá-los a viver no engano religioso. Eles vão ouvir coisas, veja que da boca do cavalo. É uma maneira de dizer que tem ensinamento, tem palavras. E ele é aquele que engana.
Jesus chamou os fariseus de raça de víboras. Por que ele fez isso? Raça de víboras. Porque ele estava falando do poder venenoso que havia nos fariseus. Gente que enganava, gente que não levava as pessoas ao conhecimento da verdade, gente que não ensinava as pessoas a conhecerem verdadeiramente a Deus, gente que não tinha comprometimento com as Escrituras, pessoas que estavam envoltas nas suas tradições, no seu sistema religioso, que oprimia, que aprisionava, que não libertava. Jesus diz: vocês atam fardos pesados sobre as pessoas que nem vocês mesmos suportam. E aqui a Bíblia está dizendo que esses seres espirituais, eles vão pelo mundo afora em milhares e milhões, com o poder de seduzir, de atrair, de enganar as pessoas. É o que está por trás, irmãos, sobretudo nestas ações desses seres espirituais do mal. O erro religioso é uma das piores desgraças que pode acontecer na vida de uma pessoa. Abra sua Bíblia, Provérbios 1, verso 30. Provérbios 1, 30. Olha que coisa lamentável é quando a gente pensa assim: eu não quero ser um sábio, eu quero ser um tolo. Eu estou satisfeito com a minha religião, estou satisfeito com a minha vida moral, mas veja, os ingênuos, verso 32, os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Tem gente que não quer aprender. Tem gente que não quer crescer. Tem gente que não quer melhorar. Entra ano e sai ano, está do mesmo jeito, da mesma forma, conhecendo as mesmas coisas. Não tem profundidade, não tem maturidade. Não tem experiências profundas com Deus, não cresce no conhecimento e na graça, não tem humildade para olhar para o próprio coração e dizer assim: eu não quero permanecer neste caminho, eu não quero ser um tolo, eu não posso estar satisfeito comigo mesmo. Às vezes, irmãos, no meio de uma pluralidade tão grande como é o elemento, sobretudo religioso, né? A gente está satisfeito de dizer: estou satisfeito, não quero sair daqui. Você frequenta uma igreja que ela não tem compromisso com a Escritura, ela não ensina a Escritura, ela não ensina o povo a amar as Escrituras, ela trabalha contra as Escrituras, mas você ainda acredita que essa igreja é de Deus. É assim que funciona. Satanás está agindo no mundo para cegar. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da graça de Deus, segundo os Coríntios capítulo 4, verso 4. Irmãos, nós precisamos entender que existe uma força espiritual do mal que não está nos terreiros, que não está em centro espírita, que não está no sujeito que fica rodopiando, aquela coisa toda, mas existe um agir dos demônios no mundo para poder cegar o entendimento das pessoas, para que elas não compreendam, não discernam, não cheguem ao conhecimento da verdade. Não estou falando aqui como pastor de uma denominação, não. Estou falando aqui de alguém que quer que nós entendamos a verdade de Deus. Por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade. Porque Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, as Escrituras estão aqui desafiando, né? Fala aqui, o verso 17 e 19, de uma destruição causada pelo engano que leva à morte espiritual e à morte física. Que coisa lamentável, meus irmãos. Eles saem com esse poder estarrecedor por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saiu da boca dos cavalos. Tem a ver com aquilo que se fala, com aquilo que se ouve, com aquilo que se ensina. Foi morta a terça parte da humanidade. Se nós perguntarmos assim: qual é o segundo movimento mais poderoso do planeta Terra, religiosamente falando? Você não precisa nem dizer. Tem mais de 2 bilhões de pessoas que não creem em Cristo, que não confessam a Cristo, que professam uma outra religião e que se levantam arduamente contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo.
Então notem que não são poucos aqueles que estão iludidos, enganados. É por isso que as Escrituras estão aqui dizendo que esses seres espirituais do mal estão saindo pelo mundo afora e eles vão causar danos, sobretudo por meio da mentira e do engano. Por isso essa linguagem tão estarrecedora, né? Cavalos, leões, serpentes, cavalo com cabeça de leão, com cobra no rabo. Um troço estranho assim, né, irmão? É um negócio esquisito. Coloca na IA e ela vai formar um negócio estranho. Mas pega o símbolo, tá certo? A simbologia que está por trás disso. Então, irmãos, a metáfora aqui da serpente, ela reforça ainda mais a conotação da boca dos falsos mestres. Falsos mestres, presta atenção, eles possuem uma inspiração maligna, demoníaca. Falsos mestres, eles possuem uma inspiração, uma iluminação maligna, diabólica, satânica. Não é possível que eu estou ouvindo isso na igreja presbiteriana. É isso mesmo. É isso mesmo. Não estou dizendo para você ser presbiteriano, não, irmão. Eu estou te dizendo que, lamentavelmente, as Escrituras estão falando de um grande dano que esses agentes espirituais do mal vão causar em fazer com que as pessoas fiquem cegas. E é por isso que a aparição dessas serpentes, elas servem para transmitir a ideia de uma falsidade que é intensificada. E é tão sutil isso que hoje em dia, por exemplo, o falso está ficando tão bom, que tem gente que compra bolsas verdadeiras, substituam-nas por falsas para vender a verdadeira. De tão boa que elas estão. Sabia que existe esse tipo de crime? Ele compra uma falsa tão parecida, ele vai na loja e compra uma verdadeira, depois ele vai devolver, só que não devolve a verdadeira, ele devolve a falsa, porque ela está tão idêntica que tem gente que não percebe. Aí depois ele vende a verdadeira. Aquelas bolsinhas assim, que aqueles seus coleguinhas usam de vez em quando, 400 mil, 500 mil, 300 mil, não tem assim? Meu colega Vini, de vez em quando ele usa uns negócios assim, dá de presente. Meu amigo Neymar também gosta muito dessas coisas. Não chega tanto, evidentemente, né? Porque essa daí parece que deve ter algum selo que torna a coisa assim muito difícil. Mas, às vezes, na vida religiosa é assim. Você tem uma igreja, ela fala tanta coisa, mas de vez em quando você percebe que ela tem que falar de Jesus. Mas ela não fala só de Jesus. Ela passa 50 minutos, ela fala de dinheiro, ela fala de prosperidade, ela fala de vitória, ela fala de não sei o quê. De vez em quando ela usa Jesus, mas simplesmente para reforçar esses sentimentos que o ser humano tem no coração. Então veja, meus irmãos, temos aqui essa tragédia acontecendo na humanidade. 1/3 da humanidade foi morta. É muita gente, irmãos, lamentavelmente, que estão cegas, que estão aprisionadas. A força dos cavalos está na sua boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com as cabeças, e com elas causavam dano. Para terminar, apesar até do sofrimento, não é apenas do engano, sofrimento também, os homens que se desviam da verdade, eles causam dano a si mesmos, causam dano aos outros. Vivemos numa sociedade danosa, não só do ponto de vista da compreensão, do entendimento, mas das ações também, sofrimentos os mais variados, mortes, as mais diversas possíveis, mas as Escrituras, então, caminhando para terminar, ela vai dizer do verso 19, verso 20 e 21, que apesar de dor e sofrimento, irmãos, o que vai acontecer? O povo vai se voltar para Deus? O povo vai buscar a graça de Deus? O povo vai pedir o perdão de Deus? Não! Não! Eles vão continuar no caminho do engano, porque o texto diz, apesar da dor e do sofrimento, haverá rejeição e ausência de arrependimento. Porque nota que o verso diz assim, o resto da humanidade, isto é,
Aqueles que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram. Essa ideia aqui do não se arrepender é como se o texto estivesse dizendo assim: nem mesmo diante de todas essas coisas os seus corações foram sensibilizados, tocados, quebrantados. Para com aquela ideia de achar mais pastor, sujeito que não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não gosto disso. Eu acho que isso não é eficaz, não. Pode até trazer durante um certo tempo algum desejo pelas coisas de Deus, mas talvez isso não vai continuar, não vai permanecer. Então o texto está dizendo que eles não se arrependeram. Agora notem, irmãos, que o texto vai dizer aqui, não se arrependeram do quê? O pecado vai ser nomeado aqui. Note que o texto diz assim: não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar. Presta atenção na linguagem forte. Isso aqui está praticamente em qualquer Bíblia que existe no mundo. Você vai encontrar esse texto do jeito que ele está aqui. Em qualquer tradução, em qualquer versão, se for Bíblia, está aqui, do jeito que está aqui, não é palavra minha não. Eles não mudaram de ideia, eles não se convenceram, eles querem continuar no mesmo caminho. Não se arrependeram das suas obras, não deixaram de adorar os demônios. Os demônios. E olha que não estava lá uma imagem lá, daquele negócio estranho, esquisito, não tá? Não é disso que o texto está dizendo, não. Aquela imagem horripilante, assustadora. Não. A Bíblia está dizendo que está por trás da falsa adoração. Na verdade, você não está adorando aquele objeto. Você não está adorando aquela pessoa. A Bíblia está dizendo que o que está por trás... Irmãos, você tem que tomar cuidado aqui. Por favor, em nome de Jesus. Que a Escritura está dizendo que o que está por trás do ídolo, por mais sincero que a gente seja, você não está adorando aquela imagem. Você está adorando o demônio. Eu sei que isso é muito sério, mas é o que a Bíblia está dizendo. E se a Bíblia é a verdade de Deus, pondere sobre. Pondere sobre. Então veja, meus irmãos, não se arrependeram. Adoraram os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Aqui está praticamente parafraseando o Salmo 115, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E o verso 21, também não se arrependeram dos seus homicídios, da sua maldade, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Meus irmãos, apesar de todas as evidências do juízo de Deus no mundo, a cegueira e a teimosia da humanidade, ela segue a passos largos. Algumas aplicações eu termino. Primeiro, num mundo marcado pela mentira e pelo engano, somos chamados a conhecer a verdade. Irmãos, a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Mas não o nome de Jesus, porque às vezes nós podemos até ouvir o nome de Jesus, mas nós precisamos entender tudo que diz respeito à sua pessoa, à sua obra, quem ele é, o que ele fez. Não é usar apenas o nome de Jesus, não, mas é realmente ter uma experiência visceral com ele, transformadora nele, salvadora, perdoadora. É nesse sentido que a gente conhece a verdade, porque a gente pode falar do nome de Jesus, mas sem ter experiência nele. Podemos mencionar o nome de Jesus, mas sem conhecer Jesus. Porque conhecer não é apenas você absorver compreensões, conhecimentos, informações, mas é ter uma experiência de vida nele, de conexão com ele, de estar nele. Segunda coisa, se soubéssemos que por trás dos prazeres e privilégios deste mundo existem forças demoníacas agindo e usando essas coisas para nos afastar de Deus, será que seríamos mais tementes e buscaríamos mais a graça de Deus? Será que se nós entendêssemos que por trás dos prazeres, da imoralidade sexual,
da maldade humana, a pessoa entender que isso são forças malignas que estão agindo a fim de impedir as pessoas de experimentarem a verdade que liberta. Será que a gente realmente recorreríamos mais à graça de Deus? Será que quando nós pegamos o nosso smartphone, estamos aqui nos enfadando na imoralidade, na prostituição, nós olhássemos e víssemos demônios por trás disso, será que a gente teria um pouco mais de temor, irmão? Será que a gente tremeria mais? Será que esse prazer momentâneo não se transformaria em angústia profunda de alma? Terceiro, Deus autorizou governos a fazerem uso da força se necessário. Mas, irmãos, não podemos normalizar as guerras, pois na maioria elas são um negócio diabólico, maligno. Oremos por aqueles que estão envolvidos, forças armadas. Oremos por paz. Devemos fazer isso. Guerras, desastres, dor e sofrimento, irmãos, podem provocar um momento temporário nos cultos e orações, não é assim? A coisa aperta, gente, pelo amor de Deus, vocês oram por mim. Gente, ora, a coisa não está fácil. Aí paz. Aí paz. A fé também vai embora. O fervor vai embora. E tristemente os homens retornarão rapidamente para os seus pecados. Irmãos, deixe também que a maior batalha espiritual não é sobre possessão demoníaca. Não. Eu acredito que até mesmo aqueles que defendem a ideia de demônios territoriais estão sendo iludidos pelo próprio demônio. Sabe? De achar que você tem o poder de amarrar, de determinar. Irmãos, não é assim. O engano que está por trás de tudo isso. É tão duro, irmãos, conversando ainda ontem com uma pessoa, ela diz: pastor, eu sou cristã há tantos anos servindo a Deus com fervor de alma, mas a igreja da qual eu faço parte há tantos anos não é mais a mesma. Ela mudou. É lamentável, meus irmãos, mas é isso que acontece. Satanás, ele está mais preocupado em ocupar a mente das pessoas com uma cultura maligna, anti-Deus, anti-valores, e fazer isso por meio do engano religioso, do que habitar literalmente no corpo das pessoas. Por isso que a gente vê muito pouca possessão demoníaca. Satanás não está querendo preocupar, ele não está preocupado com isso não, viu? Porque ele sabe que enquanto ele habita o corpo de uma pessoa, ele poderia alcançar milhares, através das redes sociais, canais de YouTube e tantas outras coisas mais. Para terminar, os ídolos são um dos principais instrumentos usados pelas forças das trevas para manter as pessoas nas próprias trevas. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que existe uma necessidade urgente de arrependimento. Mas a Bíblia diz que esse arrependimento ele vem seguido de evidências. Evidências de arrependimento. Arrependimento não é apenas uma confissão. É um abandono. É um desprendimento. É um não fazer mais. Coloque-se de pé. Vamos orar? Temos um hino após a bênção. Eu quero... Será que é 2 Coríntios 4:4? Acho que eu confundi o texto. Deixa eu só ver se eu não falei bobagem. Não, é isso mesmo. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus deste século, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe o que o texto está dizendo? Que Satanás vai trabalhar para a gente viver na cegueira. Mas o Evangelho é o poder de Deus para trazer luz, salvação, conversão, mudança de vida. Vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus, nós não estamos aqui falando de uma denominação, estamos falando aqui de um evangelho. Estamos falando aqui da decisão mais importante e do acontecimento mais importante na vida da gente. A experiência em Cristo Jesus. E é certo, Deus, que nós podemos usar de vários argumentos para não querer nos envolver com esse tal de Jesus, como alguns talvez possam dizer. Mas oramos por iluminação, oramos por luz, oramos por transformação, oramos por convencimento. Oramos, Deus, para que a cegueira espiritual caia por terra. Oramos para que o Senhor traga discernimento, Senhor. Nós não queremos aqui ser sinceros e errados. Nós queremos conhecer a verdade. Então ajuda-nos, ilumina-nos, abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Sabemos que o engano não está apenas por trás da religião, mas ele também está por trás das nossas ações, dos nossos comportamentos carnais. E às vezes, Deus, nós estamos satisfeitos com tudo isso, em praticar coisas das quais o Senhor não se agrada. Oramos por santidade, oramos por transformação profunda, genuína, sincera, duradoura, Senhor. Em nome de Jesus, oramos por novo nascimento, oramos por conversão, oramos, ó Deus, por reconciliação, oramos, ó Deus, por aqueles que durante tantos anos de suas vidas foram dedicados, mas se decepcionaram com a vida eclesiástica, não querem mais fazer parte. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Oramos, Deus, para que Jesus seja conhecido. Oramos para que o Senhor Jesus ele seja experimentado. Tem misericórdia de nós. Oramos agradecidos no nome dele. É no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém.